Querido ouvinte e espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lisete Capeleto e convido você agora para prestigiar os melhores momentos do nosso primeiro ciclo de palestras Estar Bem, que foi realizado em parceria com a Universidade Católica de Santos, teve como tema Saúde Mental. Você confere agora os melhores momentos da participação da psicóloga Adriana Braz. Então, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, ele é considerado também um dos autores dentro da psicologia transpessoal. Ele foi sobrevivente no Holocausto nazista, desenvolveu a logoterapia, trazendo a sua percepção de patologias devido ao recalque da fé nos indivíduos de sentido na vida. Quando a gente fala fé e fala de dimensão espiritual, a gente está falando de essência, não está ligado a alguma religião, ou sim, o que quando a gente fala de espiritualidade é uma essência, é o acreditar, é olhar o pôr do sol e aquilo entrar em conexão comigo, e simplesmente é maravilhoso porque eu me sinto vivo independente da minha crença. Tá? Então a dimensão espiritual do ser humano se encontra no seu próprio inconsciente e sua repressão também se mostra neurotizante. Então é muito interessante que o Viktor Frankl, ele vai falar de... É interessante porque ele fala de recalque da fé. Então, muitas vezes ele fala de situações onde a pessoa, por exemplo... eu lembro que tem um livro que ele fala que uma pessoa tinha uma caneca, por exemplo, que estava escrito, não sei, dentro da religião dela, Jesus, Deus te ama, não sei. E numa situação que alguém foi visitar, ela virou a caneca. Tipo assim, estou pagando um mico mostrando a minha religião. Então, isso é um exemplo mais de recalque da fé. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que tem fé, ou que tem uma religião, enfim. Então, para o Viktor Frankl, é muito importante que eu tenha uma forma de conexão, independente de qual seja. Tá? Seja isso uma religião, uma crença, uma espiritualidade, uma conexão com algo maior. No yoga a gente encontra bastante isso, sem precisar, né, sem ser alguma forma de religião, enfim, uma forma de religião como a gente vê as empresas aí muitas, tá? Na perspectiva da psicologia transpessoal, a ideação suicida pode, em alguns casos, especialmente nos que relatam um vazio existencial, ser vista como um chamado do eu superior para a transformação e evolução pessoal. Então, na verdade, na transpessoal, diferente das outras abordagens da psicologia, algumas abordagens vão falar assim, olha, você teve uma crise, e então vamos trabalhar isso, porque você estava trabalhando demais, você teve uma crise e acabou precisando parar de trabalhar. Então vamos recuperar esse ego para que logo você volte a trabalhar. Para transpessoal não é bem assim, porque a gente vai entender, se esse trabalho já te levou a uma crise, será que não é o momento de você repensar ou o trabalho, ou a forma como você leva esse trabalho, então é uma oportunidade de ressignificar, tá? É como se eu me reinventasse de alguma forma. O eu superior é a parte mais elevada do ser humano. Quando falo eu superior, pode ser a consciência, Deus, o nome que a pessoa queira dar, tá? Que está além do ego e tem uma conexão com o divino. Na medida em que a pessoa é chamada a transcender o ego e a conectar-se com o seu eu superior, ela pode encontrar um sentido mais profundo para a vida e superar o vazio existencial. E aí fica um pouco complexo, né? Como é que eu me conecto com esse eu superior? Bom, para o Frankl, o ser humano possui um estado inconsciente de relação com Deus. Porém, esclarece que essa não é uma afirmação teológica, ou budista, ou psicanalítica, mas sim de que todos possuem uma dimensão religiosa ou transcendental. E que quando essa pessoa não é dada a oportunidade de vivenciar essa potencialidade, essa dimensão na forma degenerada é transformada em superstições e pode levá-la a se sentir reprimida ou perturbada. Então, a forma é buscar a forma de como eu me conecto a isso. Eu morei na China há 7 anos. E foi muito interessante porque no início, até porque eu não falava chinês, então eu precisei muito sentir o outro. O que ele quer dizer além da palavra? Então isso foi abrindo mais a minha percepção no sentido de como é que eu me conecto, como é que eu sinto esse outro, como é que você vai abrindo. Então cada um vai abrindo essa percepção de conexão. E quando você abre, ele está muito além das palavras, muito além da religião formatada.
E sim, é uma conexão, é você e o sol, é você e o passarinho. Parece papo de doido, por isso que eu falo que a transpessoal, você vai encontrar algumas respostas através de teóricos, e que a maioria das experiências são assim. Eu gosto muito de um autor que é o Eckhart Tolle, que ele, na verdade, ele vai falar de yoga sem ser de yoga, mas ele fala da experiência dele que eu compartilho bastante, que é, teve uma situação, achou que está ficando louco, não consegue entender o que está acontecendo, e aí depois, com o tempo, com os anos, ele começa a achar outras pessoas que compartilham daquilo. Então eu me lembro de quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, faz tempo, 25 anos, de uma situação, por exemplo, eu estava dentro de um ônibus com Walkman, faz tempo, né? E de repente eu estava, assim, não estava nada de especial meditando nem nada, mas de repente eu entrei numa frequência em que eu olhava a placa na rua e a placa aparecia e respondia as coisas que eu pensava. Gente, dependendo, né, psiquiatra? Para que a gente fala isso? Como assim? Ela desenvolve uma placa? Sim. Então, exatamente, a transpessoal, ela vai tratar de assuntos e de situações em que muitas vezes, dependendo do profissional que ouve esses relatos, ele vai medicalizar essa pessoa. E, na verdade, a transpessoal, ela vai compreender, e por isso aí, um profissional, enfim, preparado para isso, ele vai, na verdade, dar apoio para esse renascimento.